E aí pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês. E no vídeo de hoje você vai aprender a utilizar o there was e there were. Essas daqui são as formas no passado dos verbos there is e there are. Se você ainda não conhece a forma do presente desse assunto aqui, dê uma conferida no vídeo aí que tem aqui no canal para que você tenha uma melhor compreensão desse conteúdo aqui. Primeiramente vamos entender o seguinte. Nós temos aqui, ó, there was, que significa havia ou existia. Esse é um verbo utilizado para dizer que havia ou existia determinada coisa no passado e é utilizado para frases no singular. Temos também aqui, ó, o there were. O there were significa existiam no passado para frases que estão no plural. Vamos dividir aqui em três formas, tá certo? Nós temos a forma afirmativa. Primeiro que a gente tem que entender é que esse was e were, na verdade, são os verbos to be no passado. Se você ainda não aprendeu sobre o verbo to be, também confere aí no canal que você vai encontrar um vídeo falando sobre os verbos to be, tanto no presente quanto no passado. Começando aqui pela primeira opção, ó, there was, vamos formular a seguinte frase: havia um carro na garagem. Então, ó, there was a car in the garage. Ok? Então, ó, esse there was é utilizado para frases, primeiro, no singular e no passado. Significa havia ou existia. Vamos colocar outra frase aqui para que você entenda melhor. Se nós quiséssemos dizer havia um gato na mesa, então ficaria there was a cat on the table. Ok? Apenas isso. Isso daqui, pessoal, é a forma afirmativa no singular. Vamos pegar aqui as mesmas frases e ver como é que elas ficam no plural. Se quisesse dizer que existiam dois carros na garagem, ficaria there were two cars in the garage. Você só vai trocar aqui, ó, a formulação do verbo existir entre singular e plural. There were two cars in the garage. Vamos fazer a mesma coisa com a outra frase. There were, vamos colocar, three cats on the table. Apenas isso que temos que fazer na afirmativa. Vamos agora para a negativa. Vamos pegar aqui a mesma frase. Ó, there was a car in the garage. Havia um carro na garagem. Para que você transforme essa frase aqui da afirmativa para a negativa, você só teria que acrescentar o not depois do nosso verbo to be aqui no passado. Então, se antes eu tinha there was a car in the garage, agora eu teria there was not. Ok? A única coisa que você precisa fazer para transformar uma frase no passado em relação a havia ou existia da positiva para a negativa é só acrescentar um not depois do verbo to be. Ele não vai vir antes do verbo to be, tá certo? Vem sempre depois. Esse daqui é o nosso verbo to be no passado para frases no singular. Além disso, pessoal, nós temos a forma negativa abreviada. Vou ensinar aqui uma estratégia para que você se lembre como abreviar de uma maneira mais fácil. Então, ó, pegaríamos a mesma frase, there was, o not nós colocaríamos grudado com o was, e no lugar do O, você retiraria e colocaria um apóstrofo, que é esse tracinho aqui em cima. Então, ó, ele mudaria tanto na questão da escrita quanto na questão da pronúncia. The garage. Ó, there was not a car in the garage. Não havia um carro na garagem. E aqui a mesma coisa, não havia um carro na garagem. Nós temos aqui, ó, a forma longa e a forma abreviada. Os dois têm o mesmo sentido. Todas as frases estão na negativa. A única diferença entre um e outro é que essa daqui é a forma longa e essa daqui é a forma abreviada. Eles podem utilizar as duas formas e mesmo assim ter o mesmo sentido. Ele muda não só na escrita, mas também na pronúncia. Ó, there was not, there wasn't. Vamos ver agora a outra frase no plural e na negativa. Ó, aqui temos there were three cats on the table. Está na afirmativa, novamente. Se eu quero transformar para negativa, eu só acrescento not logo depois do nosso verbo to be. Pronto.
Você já transformou toda a frase no passado para a negativa apenas por acrescentar o not. Além disso, também temos a forma abreviada. E nessa forma abreviada você faz a mesma coisa. Ó. There were, o not você põe juntamente com o were e no lugar do o você retira e põe um apóstrofo. E em seguida repete a frase. Então, ó, muda tanto na questão da escrita quanto na pronúncia também. Nós temos aqui, there were not 3 cats on the table. E aqui, there weren't 3 cats on the table. Vamos agora para a forma interrogativa. Para que você entenda a parte interrogativa, vamos pegar a frase afirmativa como base. Ó, there was a car in the garage. Se eu quisesse fazer uma forma interrogativa, eu só tinha que trocar a posição do verbo to be com o there. Então ficaria assim, ó. Was there a car in the garage? Ok, a única coisa que eu fiz foi inverter a posição do was em relação ao there. E não se esqueça de, no final, colocar o ponto de interrogação. Mesma sistemática, vamos pegar a afirmativa como base. Ó, there were 3 cats on the table, afirmativa. E agora, para a gente transformar na interrogativa, a gente troca a posição. Were there 3 cats on the table? Ponto de interrogação no final. Em resumo, pessoal, na afirmativa, a gente permanece e identifica o singular e o plural quando utilizar. Quando eu tenho uma negativa, eu só acrescento not depois do verbo to be no passado. Para a interrogativa, você só inverte a posição do verbo to be no passado em relação ao there. Então, por hoje é só, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo aí para os seus amigos e deixar aí nos comentários alguma dificuldade que você tenha em relação ao inglês para que eu possa te ajudar. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima aula.